Olá, seguidores da Sound on Sound, mais um Sound on Sound visita, dessa vez aqui no Audioporto, em Porto Alegre, um espaço novo que foi criado recentemente, que é multiuso e tem um estúdio sensacional. Eu estou aqui com o Rafael Hawk, que é o responsável desse estúdio, proprietário desse espaço fantástico. Rafael, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço. Cara, de onde surgiu a ideia de montar esse espaço? Hoje que a gente está vendo os estúdios encolherem, vocês montarem um grande espaço aqui em Porto Alegre. Veio assim da vontade de transformar esse espaço aqui da família em algo ligado à cultura, à educação, que pudesse trazer uma relevância, uma atenção para a cidade, né? E a gente quis trazer esse espaço diferente como referência, porque aqui no Sul a gente nunca teve, né, um espaço como esse. A gente teve o Estúdio City, que era muito legal, mas era um estúdio que não tinha assim essa variedade de coisas vintage, assim, né, legais de comparar com as tecnologias modernas e as atuais. Então foi muito a intenção também de trazer uma referência. A maioria do pessoal de estúdios que a gente conversa é aquele cara, comecei como músico e aí me interessei por áudio. Você é músico também? Tem uma história muito interessante nisso, porque eu tocava violão, né, até, enfim, não tinha pretensão de ter uma banda até ouvir o disco Revolver, né, e aquilo mudou tudo, assim, me fez querer ter banda, e aí eu era guitarrista, com 17 anos eu gravei o disco com a minha banda, chamada Jaywalkers, e me apaixonei pelo estúdio, e entrei naquele universo, nunca mais saí. Então, sim, é uma história bem parecida. Vem da música, né? Vem da música, né? A gente estava conversando antes aqui, você tinha comentado que você estudou na Inglaterra, né? Isso. Você acha que hoje tem uma carência de educação para áudio, para produção musical no Brasil? Eu acho que a educação musical no Brasil ela está muito focada e por grandes motivos, né, numa coisa mais palpável em relação ao mercado que já está aí. Eu acho que é de qualidade, eu acho que tem excelentes profissionais, mas com esse foco eu não acredito que exista, né? Eu acho que a gente está inovando nesse sentido. É claro que vai ser complementar, eu acho que a pessoa vai chegar em casa, vai ter que trabalhar com o seu plugin, vai ter que trabalhar da sua forma, e eu acho que é assim que tem que continuar sendo. Então, nesse sentido, eu não acho que a gente esteja muito para trás, a não ser nesse aspecto diferente, entende? Eu acho que a gente traz algo novo. Eu vivo dizendo, nosso modelo de negócio ele não está baseado tanto em vender hora de estúdio para músico, entende? Então a gente quer, o nosso sucesso vai acontecer quando todos os estúdios de Porto Alegre estiverem lotados, as produções estiverem acontecendo. E legal você falar esse lance de fomentar a cena, vamos dizer assim, né? E eu percebi também que vocês estão buscando uma projeção internacional. Você está buscando trazer artistas de fora para ter uma experiência de gravar aqui no Audioporto? Com certeza, isso é uma coisa que a gente está construindo. A gente quase teve o sucesso com o pessoal lá da Suécia, mas lá eles têm essa condição do governo pagar o estúdio, né, para eles. Então fica aquela coisa assim, vai ter que ser pensado ainda como, mas vai acontecer sim. A gente quer fazer um intercâmbio de via dupla, né, também que coisas que a gente leve não só o nome, mas as bandas daqui, produzidas por gente como Jeff, como outros produtores internacionais, a gente também começa a fazer o caminho contrário, né? Então ter esse espaço aqui até como um convite para os produtores gringos, de repente, aí virem produzir artistas brasileiros, né? E produtores brasileiros também. Tem um projeto que a gente está desenvolvendo, que vai ser o Parcerias Criativas, que vai fazer uma imersão com uma banda, vai fazer 1 ou 2 singles, vai fazer um show, vai fazer um streaming, vai orientar como se portar num streaming, como gravar, vai ser alguma coisa muito parecida, e eu quero fazer isso com produtores brasileiros. Então tem algumas coisas se costurando. Primeiro foi uma batalha muito grande, porque eu desenhei as salas e junto com o Aguinaldo, com o Pedrão, com um monte de gente bacana aí, a gente construiu o estúdio com as próprias mãos e está terminando. Isso são já 7 anos, né, desde que eu voltei de Londres. Finalmente a gente está chegando na qualidade que a gente espera chegar. Vamos falar então da sala, da tecnologia que está aqui. Quantas salas vocês têm hoje aqui no Audioporto? No Estúdio 1, que foi o primeiro que a gente fez, são 3 salas menores, né? Salas que a gente hoje usa para pré-produção, para, enfim, gravação de alguns elementos que não precisam de uma acústica tão elaborada. E aí aqui no estúdio principal a gente tem o Live, aí a gente tem o Live A, o Live B, né? São 6 salas. O espaço de produção tem uns 50 metros quadrados ao todo. Né? Essa sala técnica são 36 metros quadrados. O Live B são 50 e o Live A são 108.
Que é a sala grande que a gente viu Sala ali. grande, com 7 metros de pé direito, 6,5 até o grid. Aí tem todo um grid de iluminação. Então, para fazer streaming, para fazer show. Você falou de vocês fizeram um estúdio com as próprias mãos. Então a gente fez toda a parte de análise de vários estúdios. Eu tive aqui um desenho do George Augsburger também no passado, pra gente fazer uma técnica que a gente não acabou fazendo. Lá fora eu vi uma apresentação no British Grove, lá do Mark Knopfler, de como o estúdio tinha sido montado. Os caras botaram desde a escolha do terreno, como fizeram os slabs de concreto. Cara, aquela foi uma tarde, assim, fundamental para todo o resto da história. Eu tinha me inscrito na AES como estudante uma semana antes. Pô, eu me inscrevi e 3 dias depois chega um convite para descobrir como é que um estúdio de 37 milhões de libras tinha sido construído, né, cara? E aí, por último, eu não vou me lembrar o nome do estúdio agora, mas eu fiz uma pesquisa de um estúdio em Los Angeles que estava atendendo Game of Thrones, algumas séries super grandes e videogames e tal. Dei uma sacada nessa onda de ter uma acústica viva, porém controlada, né? Porque quando tu tá gravando para esse fim, é muito importante a versatilidade. Exato. Se tivesse também um reverb, um fingerprint de reverb de 1.8 segundo, eu nunca mais ia tirar esse reverb. Então, a gente tem aqui uma série também de processadores, Bricast, Lexicon 480, TC6000, o H8000 da Avantage. Então, começa a se ter uma versatilidade muito grande, e foi assim que a gente pensou tanto essa técnica também. A gente não colocou vidro, colocou vídeo, que é uma coisa que faz com que tu consiga enxergar de frente qualquer situação, né? E também não tem o vidro na sala, que acusticamente para mim é um problema, né? Você tem alguns brinquedinhos muito bacanas aqui. Vamos começar falando dessa console que está atrás da gente. Perfeito. É o meu Phoenix. Isso. Por que é a C3000, é isso? CS3000. CS3000. Por que essa console? Essa é uma console, o projeto dela é do fim dos anos 80, início dos 90, então ela ainda foi uma console construída com aquela filosofia de que a indústria dava grana. Essa é uma mesa pensada assim, porém já numa época tecnológica, então eles têm o controle totalmente digital das funções analógicas. Então total recall, ela tem 2 inputs de microfone por canal, mais 4 linhas. A quantidade de coisas que dá pra fazer, a versatilidade é absurdamente impressionante. Tentou buscar o melhor dos mundos aí, né? Exato, ainda uma mesa de som com a sonoridade da época que se pensava dessa forma, com a tecnologia que tu pode até linkar ela com o Pro Tools, a gente ainda não fez, mas é possível. Você falou de Pro Tools, o estúdio está montado em cima da DAW Pro Tools para gravação. Tem o Pro Tools e o Pyramix. Ah, legal. Então a gente em Pyramix, a gente tá gravando ainda em PCM, DXD, que é 352K ou 354K, mas também com a possibilidade de gravar em DSD, que a gente já fez também. É impressionante. E a gente tem também o sistema da Cedar, então toda a parte de processamento de ruído, a gente fez aqui a orquestra, né? E aí tinha os barulhos de partitura, de cadeira, tu vai lá, ele te mostra um espectrograma, tu seleciona aonde no espectro está o ruído. É fantástico. Os compressores e os equalizadores que vêm no programa são incríveis. Eu tenho o TC6000, eu masterizo muito usando o GML, né? O George Massenburg, o EQ dele. E finalmente encontrei um equalizador digital, com outro sabor, mas que também tem essa entrega incrível, né? E o compressor deles também é muito legal. E o Pro Tools agora a gente também está colocando uma interface da Merging para fazer a entrada via o sistema Ravenna. Tá. Porque aí tu tem essa interface aqui com o Master e o Control Room dentro da técnica, tu pode ligar um monte de coisa direto. Tem ali as interfaces ligadas no Patch Bay. Se tu quiser botar uma interface lá dentro da sala e ligar o cabo do cara com 1 metro... E tudo trafegando com cabo de rede. Tudo com cabo de rede, tudo distribuído, assim, bem bacana. Outra coisa que você tem bacana aqui é esses strips de Focusrite Forte. Isso, os IC110 originais. É uma raridade aí, né? Bom, essas histórias, elas sempre... Tem um monte de gente que sabe ela de uma forma diferente. A que eu conheço é que ele construiu 2, né? E aí vendeu justamente a marca, depois de ter construído a mesa. E nesse processo ele fez mais 2, né, para Focusrite. Se eu tô certo, a primeira foi pro Estúdio Metrópolis em Londres, que é de onde vieram esses strips, né. É fantástico. Como eu tive a oportunidade de trabalhar lá em Londres, eu acabei tendo
como trazer essas coisas depois, né, de uma maneira mais facilitada. Então você tem 8 strips aqui, São originais. 8 strips originais. Com pré-amplificadores. Pré-amplificadores, esses equalizadores são uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi. Olha, mais de 10 dB de altas, e a sonoridade é angelical. E puxa, vem e não tem incrível. artefato, né? Não tem chiado, não tem ruído. Você também tem aqui PMC. PMC. A gente comprou lá na Inglaterra, junto com a Vison e o Miles, eles fizeram um preço muito bacana pra gente trazer. Eu acho que, na minha opinião, a escolha da monitoração é o momento mais pessoal. Sim. É a coisa que tem mais assinatura do técnico, Sim, do proprietário do sim, estúdio sim. e tal. Porque é a sua referência. Sim. Por que as PMC? Eu também, durante muito tempo, no início da minha carreira, fui técnico de PA. Né? Então, músico, técnico de PA, aquela coisa de sentir o som muito com o corpo. Eu queria uma caixa que tivesse pressão, mas que fosse precisa. Uhum. Né? Porque quando tu começa a dar volume, fisicamente a inércia começa a jogar contra, não é verdade? Então, essas caixas são caixas que têm um movimento super veloz. O grave é muito rápido. Então, a transiência do grave é fantástica. Tu vai pra lá e ela te empurra, mas tudo definido. Não embola, não tem amassado, né? E eles usam amplificação Bristol, puro classe A, mas com um rendimento superior aos classe A's comuns, né? Pra gente finalizar, os serviços que hoje o Audioporto prestam para o mercado, gravação, mixagem, masterização, conta um pouco pra gente o que vocês estão oferecendo. A gente vem gravando, né, fazendo algumas bandas gostam de vir gravar a voz, porque tem muito microfone massa e é fácil de colocar na mix depois. Tem bandas que vêm gravar o piano, tem gente que vem aproveitar o Hammond, e tem gente que vem aproveitar a ideia das salas estarem conectadas para estar todo mundo tocando na mesma sala com a separação acontecendo. Mixagem também, tem gente chegando com gravações feitas fora pra gente mixar. Às vezes as coisas vêm pingadas, às vezes os projetos vêm inteiros, mas sim, a gente tem feito todo esse aparato e gravações live também. Como a gente tem o sistema Blackmagic Studio Pro, a gente acaba, e a sala grande, a gente acaba tendo a condição de fazer uns lives bacanas. Tem o piano, o Steinway D, tem o Hammond, o Rhodes, o Wurlitzer, um monte de guitarra, baixo, bateria, alguns instrumentos de orquestra, vários sintetizadores vintage, né, bacanas e baterias eletrônicas. Então quase que o cara pode vir com a malinha e chega aqui e vai encontrar um universo de cores, de opções, de texturas. Rafael, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo convite. Eu que agradeço. E para acompanhar mais entrevistas e conteúdos como esse, acesse o site da Sound on Sound Brasil e nos acompanhe em todas as redes sociais. Até a próxima!